Vamos ler o texto de 2 Reis 4, 38. Depois Eliseu voltou para Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Paizinho, nós precisamos da revelação da tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito e glorifica o teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Este é um episódio interessante. Gilgal significa uma roda. Talvez aqui um local de habitação de profetas ao norte de Israel. Foi um dos primeiros seminários de profetas em que os alunos se assentavam em círculo ao redor do profeta mestre. Existem dois locais com esse nome Gilgal em Israel. Um no sul, que foi o primeiro lugar que o povo de Israel se reuniu depois que veio do Egito. Quando eles atravessaram o Jordão, na região de Jericó, eles se reuniram nesse lugar chamado Gilgal, onde tiveram a circuncisão. Talvez por isso seja o sentido de circuncisão. Este é um lugar ao norte. Israel dividido, sul, Judá, norte, Israel, e o profeta Eliseu, que é profeta do norte, e não profeta do sul, ele tinha descido, passado um tempo, e voltou a este local e encontrou os alunos dos profetas com fome. Havia fome lá naquele tempo, e ele manda preparar um sopão. Vai e prepara um sopão lá. Nesta época, havia fome naquela região, e gente com fome não é exigente quanto ao cardápio, come qualquer coisa. O profeta Eliseu viu que a turma estava tão faminta que não teve dúvida. Suspendeu a aula e mandou fazer um ensopado. Fome é um troço terrível. O sujeito, quando está com fome, ele não aprende direito, ele tem problemas de concentração, e o profeta, então, mandou fazer este sopão. Fome zero pode gerar desastres homéricos no pedaço. Aqui no Brasil, nós tivemos e temos aí um problema de fome zero, que está gerando tantas coisas. Este caminhão que está descendo na Banguela por causa desse negócio do Vargas e do coisa aí, tá? Você não sabe o que é maior do que o mensalão algumas vezes. Está descendo. Isso tudo vem de fome zero. Fome zero é um troço terrível. Aí o profeta, aqui em 2 Reis 4, 39, diz: Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto. Quando voltou ao grupo, cortou-os em pedaços e os colocou no caldeirão ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ele foi ao campo, o aluno, chegou lá, viu uma trepadeira, parecia chuchu, alguma coisa assim. Vamos fazer uma sopa, vamos botar na sopa. Encheu o embornal dele daquele fruto e levou. Agora, essa coisa aqui, embora ninguém soubesse o que era. Quando a gente come alguma coisa que a gente não sabe o que precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Você já viu passarinho picar carambola?
Já viu? Já viu uma carambola bicada por passarinho? Ó, isso é uma coisa boa. Se passarinho não bica, se passarinho não come, é bom a gente botar o oi em riba. Carambola tem uma substância que ataca os rins. Se passarinho não come carambola, eu vou respeitar. É bom, é gostoso, é bonito, é tal, etc. Mas olha lá. Aí alguém diz assim, mas eu adoro carambola. Tudo bem, coma. Quem é que vai lhe pedir? Coma carambola. O ajudante de cozinheiro não tinha a menor noção do que era esse ingrediente, nem mesmo o chefe da cozinha, pois ninguém sabia do que se tratava. Pensavam apenas em como poderiam fazer para matar a fome dos famintos. A trepadeira parecia um legume bem apetitoso e não tiveram dúvida. Vamos lá para o fogão preparar um prato delicioso. Você faria assim, chegar com fome, você ia lá no mato, pegava qualquer coisa, prepararia. A fome traz este perigo. A gente tem que matar a fome do povo. Diz aí o texto, o versículo 40 do texto de 2 Reis 4. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Eles foram, prepararam o sopão, na hora que botou na boca, alguém gritou lá: homem de Deus! Nesse negócio tem veneno. Há morte na panela. A comida estava envenenada. A planta era tóxica. E os alunos corriam perigo de morte. Então gritaram: há morte na panela. Mesmo na culinária moderna, há pratos que parecem bons, mas são prejudiciais à saúde. Os embutidos, por exemplo, são perigosos. Se soubéssemos como são feitos e quais são os seus ingredientes, quem comeria? A gente vê aquele salame bonitão. Se você soubesse o que é que tem dentro daquele troço. Linguiça. E a salsicha. Mas olha, gente, um cachorro quente é bom demais, não é? Nós às vezes não damos valor a isto. O sistema de saúde é tão perverso. Esta Anvisa, eu não vou contar as histórias que eu sei, não, contado por um bioquímico de respeito, que eu tiro o chapéu, porque o negócio, quando tem propina, é sério. Quando Moisés estava lá no deserto com aquele povo, 2 milhões ou 3 milhões, as dúvidas de cálculo são grandes para saber quantos, eram mais de 600 mil homens de 20 anos para cima, contando de 20 para baixo, e os velhos, e as velhas, e as mulheres, então era gente para valer. Moisés com um trabalho, aí o sogro do Moisés, o Jetro, chegou para ele e disse assim: cuidado, não faça isso, escolha. Aí ele disse assim: escolha homens que tenham juízo, que saibam fazer o julgamento e que não recebam propina. Porque propina muda o coração das pessoas.
A comida estava realmente envenenada. Então, verso 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Ele pegou um ingrediente que neutralizava o veneno. Aqui vemos o profeta Eliseu introduzindo um ingrediente que vem neutralizar todo o efeito do veneno e tornar a comida saudável. Mas afinal de contas, o que esse fato tem a ver conosco e o que pode nos ensinar? O que está por trás desta quase tragédia que a Bíblia registra? Cuidado com os restaurantes, e principalmente os restaurantes espirituais. Há muita gente que vem das escolas de profetas sem saber o que estão servindo para a turma dos carentes. Sem conhecer nada do pão nosso de cada dia, eles servem como iguarias de primeira os ensopados de cabaça para gente sem noção. Cabaça era o troço que eles estavam botando na comida. Chamava-se colicíntidas, uma planta venenosa. Quando o sujeito não tem a cabeça cheia do Espírito Santo, acaba servindo cabaça vazia, envenenada para os outros comerem. Vou deixar um parênteses aqui. Cuidado com tudo que cheira suor. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas só para você guardar isso aqui. Tem cheiro de CC, abra o olho. Abra o olho. Aquela trepadeira era uma colicíntida, espécie de cabaça tóxica, preparado por um cabeça vazia que não sabia discernir entre verdade divina e veneno humano. Se nós não soubermos saber essa diferença, nós vamos intoxicar. Há muito mais gente sendo envenenada por açúcar branco do que por carne do tipo vermelha. O açúcar é saborosíssimo, mas é droga, com dependência. A carne bovina vem sendo perseguida por ser o boi animal sagrado na Índia. Essa é a mentalidade da religião humanista tomando conta da elite do mundo atual. O boi é uma divindade que pasta. A pobre da carne vermelha tem recebido todo o ataque de uma gama de médicos, aqui eu vou falar sem medo, que tem sido patrocinado por grandes laboratórios por causa de um medicamento que aumenta, que controla o colesterol. Carne de boi não faz mal para ninguém, nunca fez. E foi Deus que deu pós-dilúvio. De onde vem isto? Vem da divindade da carne. O boi é sagrado. Vocês devem ter ouvido agora, nessa Páscoa, nessa Quaresma, uma série de chefes de cozinha fazendo comidas vegetarianas e batendo forte contra a carne. Não coma proteína não, para ver o que é que acontece. E por que essa coisa toda? Porque nós estamos sendo feita a nossa cabeça a partir do Oriente, a partir da Índia. É a mentalidade filosófica da religião que comanda o mundo de hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais, veja uma coisa chamada
Bahá'í, você que levantou a mão lá atrás. Tá bom? Depois da água, o que nós mais temos no organismo é proteína. Nós precisamos de proteína, não precisa de açúcar, não, gente. A humanidade viveu sem açúcar desde até 1600 não tinha açúcar no mundo. Mas açúcar é bom. Quem é que não gosta de açúcar? Quando o açúcar foi importado do Brasil para a Europa, eles lá não tinham costume de açúcar, não. Vinha um açúcar em tabletezinho, eles botavam debaixo da língua e entrava em alfa. Depois os filhos já começaram a nascer com açúcar no sangue. Hoje nós nascemos açucarados, o sangue é doce. Já tem criança que nasce com diabetes. Agora, gente, cuidado com a alimentação. A alimentação precisa de equilíbrio, etc. O meu médico, não sei se ele está ouvindo lá, mas de vez em quando ele ouve o doutor Edgar, ele disse, você precisa ter cuidado com tudo que é branco, essas coisas brancas. Cuidado com leite, com farinha branca, com sal, com açúcar, com cocaína e com jaleco do médico. E na comida, nós precisamos ter cuidado com o que comemos espiritualmente. O pior alimento ainda é o de cunho espiritual. Quantos cozinheiros nos púlpitos que servem humanismo contaminado, afirmando que é puro cristianismo? É aqui que reside o maior perigo. A morte na panela. A mistura do evangelho com a religião. E a gente não sabe discernir. Tem gente que não sabe discernir. O pastor Abuchaim uma vez disse para mim, se há um dom que você precisa pedir de mais importância, é o dom do discernimento dos espíritos. Para você não ser confundido. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não expelimos demônios. Não fizemos tudo isso em teu nome? Então lhes direi explicitamente, nunca, não é não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que dizer o nome de Jesus não basta? Não. Mas não está dizendo Senhor, Senhor, tá. E ninguém diz que o Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo? Pois é. Mas isso é só dizer, não é confessar. Dizer é uma coisa, confessar é outra. Eu tenho lido ultimamente um livro que eu li em 1970, por aí, chamado O Pastor Aprovado, de Baxter, Richard Baxter. Eu estou lendo para mim. E há um texto muito forte em que ele disse, prega para ti mesmo. Porque você pode estar pregando aos outros e depois você vai para o inferno. Prega para ti mesmo.
O lugar da maior honestidade é diante do trono de Deus, não é diante das pessoas. Que ninguém vai me julgar. Quem vai me julgar é Deus. Pouco se me dá que alguém me julgue. Nem eu tampouco me julgo, dizia Paulo. Quem me julga é o Senhor. E nós precisamos ter o cuidado de saber que em termos de alimentação espiritual existe muita coisa misturada. Já ouviram falar desses chefes da culinária espiritual, Pelágio e Agostinho? Armínio e Calvino? Vocês já ouviram falar deles? Pois é, Pelágio e Armínio tratam do labor e da cruel obra humana para garantir a salvação. Os outros dois, isto é, Agostinho e Calvino, enfocam a graça de Deus como sendo eficaz, eficiente e, além de tudo, suficiente do começo ao fim no processo da salvação do pecador. Aqui nós temos 2 pontos de vista. Pelágio e Agostinho. Foi a primeira luta que a gente teve na história da igreja entre 2 pontos de vista. O Pelágio dizia que ele tinha condições de cumprir a lei. E o Agostinho disse, se Deus não me der, eu não consigo. Se Deus não fizer, eu não posso fazer. Depois, esse assunto se tornou mais conhecido, né? Esse debate entre Agostinho e Pelágio começou por esta oração de Santo Agostinho. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Aqui vemos a graça plena em plenação. Agora, Pelágio, porém, acreditava que o homem era livre e capaz de cumprir a lei. O homem não tinha pecado original. E ele podia cumprir a lei por si mesmo. Quando Agostinho diz assim, olha só. Concede-me o que me ordenas. E ordena o que quiseres, aí eu faço. Você chega para uma criança pequena, você chega para o seu neto, para o Gabriel, e diz para ele assim, Gabriel, vai comprar um refrigerante. O que ele vai dizer para você? Vai, não quer dinheiro? Me dá o dinheiro. Se você der o dinheiro, ele vai, não vai? Vai. Como é que Deus vai dar uma ordem para quem não tem capacidade? Uma vez eu falei isso com a Anésia. A Anésia é a viúva do pastor Abuchaim, que é paralítica. Digo, Anésia, corre a maratona. Aí ela ficou rindo. Vai correr a maratona, Anésia. Como é que eu posso? Eu sou paralítica. Agora, Jesus é louco, não é? Um paralítico de 38 anos, ele chega e diz assim, queres ser curado? E o homem olha para ele e diz assim, não tenho ninguém. Quando eu vou, o outro já foi. Paralítico não ganha de cego. O cego é cego, mas anda. Paralítico não ganha de coxo. O coxo é coxo, mas anda. Agora eu sou paralítico, todo mundo chega primeiro. Aí Jesus olha para ele e disse, levanta, toma o teu leito e anda. E agora? Quando Jesus deu a ordem, é porque ele dava o poder para o homem levantar. Quando ele dá a ordem, é porque ele concede a capacidade para fazer. Ele não pede uma coisa que ele não nos dê. Por isso que Agostinho diz assim, concede-me o que queres, o que me ordenas, e ordena o que tu queres.
E aí eu vou e faço. Primeiro Deus nos dá, e depois nós fazemos. E caso contrário, não faz mesmo. E se fizer, tem cheiro de CC. Se tiver cheiro de CC, é Caim, não é Abel. São duas ofertas. Deus rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel. Anos depois, na época da Reforma Protestante, Calvino e Armínio tiveram esse debate no Fórum Teológico. A questão essencial é: graça plena onde Deus faz tudo, ou a tal graça subvencionada pelo esforço humano? Qual delas? Graça plena. Então, se é graça plena, dá para descansar. Se é graça humana, você vai receber alguma medalhinha. Tentando resolver esse tema de um modo que fosse politicamente correta, surgiu no seio da igreja um conceito denominado de semi-pelagiano, que foi lançado na panela, intoxicando o pensamento cristão. Estava lá o cara fazendo o guisado na panela. De repente chegou o outro que foi lá no campo e pegou cabaça no lugar de chuchu. E chegou lá, botou, e ninguém sabia o que era. O que que deu? Morte na panela. Gente minha, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento para você saber o que é de Deus e o que é do homem. Porque se você não souber isso, você está ralado pela eternidade toda. Não tem escapatória. Porque aqui é que faz a diferença. O senhor Ananias e Dona Safira quiseram passar o Espírito Santo para trás. Você pode passar Pedro, você pode passar Paulo, você pode passar o outro irmão do seu lado, mas você não pode passar o Espírito Santo. E ele conhece seu coração. Ele conhece meu coração. Eu engano o Dagoberto, mas eu não engano Deus. E não é Dagoberto que vai sentar no trono para me julgar. Eu tenho que ter aberto diante do Senhor. Não tenho nada para te oferecer. Essa tentativa mesclada, chamada semi-pelagianismo, ensina que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça. Todavia, presta atenção a esse todavia, essa salvação partiria somente da boa iniciativa da livre vontade no coração do homem para com Deus. A salvação, nesse caso, depende de uma ação humana e nunca da soberania de Deus. É como se o feto pudesse escolher os pais. Eu não quero nascer na família Paranaguá. Eu quero nascer na família da rainha da Inglaterra. Porque é assim normalmente que as pessoas querem ser importantes. Eu decido, o que é? Quem que é você? O que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é, e não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. E como é isso? O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eita coisa! Quantos aqui, eu já fiz isto, antes de vir para essa igreja no Rio de Janeiro, eu fazia apelo. Quantos aqui querem aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão no lugar onde você está.
Quantos aqui querem aceitar? Levante a sua mão, por favor. Olha, hoje pode ser o seu último dia, por favor. E aí, e a pessoa... Billy Graham esteve no Rio de Janeiro, em 1970, teve em 60, teve em 70, 10 anos depois. Eu era já pastor, e a igreja onde eu pastoreava lá com meu sogro, ficava a 2 quadras do Maracanã, Zinho e Zão. E hoje, Maracanã do Rombão, ou Robão. E 384 pessoas daquela redondeza do Maracanã, de Vila Isabel, aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, assinaram uma fichinha e aí foi levado aquele mundo de coisa lá para a nossa igreja e o pastor Jader disse: Glênio, agora você vai visitar esse povo. Eu e mais um outro seminarista, e lá fomos nós visitá-lo. Aqui mora o senhor Hermes dos Santos Andrade. Sim, senhor. Senhor Hermes, o senhor deu uma decisão por Cristo. Não, rapaz. Aquele foi na hora. Foi uma emoção. Foi não sei o quê, PPP. Sabe quantos foram batizados daqueles 380 e lá vai pedrado? 2. Não é o homem que aceita Jesus. É Jesus que aceita o homem, é Jesus que escolhe o homem, é Jesus que busca o homem, é Jesus que faz a obra. O que é isso, gente? Mas isso aqui dá ibope para pastor. Esse semi-pelagianismo tomou conta. E hoje nós temos muita gente. Mas quantos vão aguentar o cacete da grande tribulação? Retirar o homem caído da arena só se for pela graça plena. O pragmatismo e o mérito nunca abrem mão de sua participação efetiva na bênção divina. Por isso, essa mente de executivo em busca de sua conquista nega a graça. Mas Paulo nos diz em Romanos 11:6, ora, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Tá certo ou não? A pregação ensopada de suor, refletindo o esforço humano, jamais pode trazer-nos alívio ou promover a dependência total da suficiência do Cordeiro. Li no menu, falando de comida, no menu de um religioso, aqui em Londrina, o seguinte: como devemos viver a fim de agradar a Deus? A melhor advertência, que se resume à boa resposta, é: esforce-se. Com que força, cara? A do ego ou a de Cristo? Eu recebi este boletim: esforce-se. Presta atenção. Desde João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado por esforço. Daqui para frente, não. O velho acabou. O novo começou. O reino de Deus é dado por graça. É Jesus. João Batista teve um dia que João Batista entrou em crise. Qual foi a crise? Ele, João Batista, viu Jesus andando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fez um anúncio maravilhoso e disse: olha, convém que ele cresça e que eu desapareça, e pererê pão duro. E João se meteu a dar opinião onde não devia, lá na casa do Herodes,
e foi preso, e por causa da prisão ele acabou perdendo a cabeça. Mas antes disso, Jesus estava fazendo uns trabalhos lá e ele foi e mandou os discípulos dele, diz assim, vai perguntar a esse Jesus se é ele mesmo, aquele que nós esperávamos ou havemos de esperar outro. João teve dúvida. E Jesus diz, vai dizer para o João, presta atenção que Jesus não foi visitar João na cadeia não, era primo dele, mas ele não foi visitar não. Ele diz, vai dizer para o João que os cegos veem, que os mudos ouvem, que os paralíticos andam, que aos pobres é pregado o reino de Deus. E diga para ele que felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Vai dizer isso para ele. É que eu vim trazer alguma coisa nova. Eu vim cheio de graça e de verdade. A graça sobrepõe a tudo. E tudo que eu faço, não faço por mim mesmo. Faço pela graça de Deus em mim. Com que força, cara? Com a do ego ou a de Cristo? Se a do ego, você vai ficar magoado se alguém lhe desprezar. Ou vai ficar orgulhoso se alguém lhe elogiar. Se é a de Cristo, você vai glorificar a Ele e vai dizer, foi o Senhor que fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que a gente descobre? Um dia desses aí eu estava magoado. E eu fui para o trono. Porque eu tenho um trono que eu posso ir todo dia, chama-se trono da graça, para receber graça nos momentos oportunos. E quando eu estava lá de ponta, olhando e choramingando com a minha, Senhor, ele disse, hã? Que direito você tem? Você não foi crucificado com Cristo? Harry Suso, rapidinho. Harry Suso, quem era Harry Suso? Um místico da Alemanha. De repente entra uma mulher na reunião onde ele estava, com uma criança nos braços, e entrega a criança a ele e diz assim, eis aqui o fruto do seu pecado. E some. Aquele homem era mais puro do que uma pomba. E agora estava com uma criança nos braços e uma acusação. Eis aí o fruto do seu pecado. Dias anteriores, ele estava assistindo o cachorro dele pegar a camisa branca, do colarinho branco, roupa bonita, que tinha caído no dia da chuva, e o cachorro estava estraçalhando aquela camisa. E ele olhou e o Espírito Santo disse para ele, vou fazer contigo o que o cachorro está fazendo com aquela camisa. Eu quero ver, porque fé que não é provada, não é aprovada. Vem a mulher com aquela história toda e aí o homem entra em desespero. Por quê? Porque toda a comunidade sabia que ele tinha adulterado, quando ele não tinha. Ele entrega a criança para uma senhora e sobe o morro para poder, não sei se foi morro ou vale, agora eu já não sei. Foi para um lugar e gritou, 3 dias, gritando, não é justo, Senhor, não é justo, Senhor, não é justo, Senhor. Aí o Senhor fala com ele e ele pergunta, o que eu faço? Faço o que eu fiz. Assuma o pecado e se cale. Deixa que eu cuido do resto. Ele volta, pega a criança e cria. Quando a criança já estava com 6 para 7 anos de idade, aparece a mulher e diz, era tudo falso, era tudo mentira. Mas não precisava mais, Deus já tinha feito tudo na vida dele. Quem é que suporta isto? Só quem suporta é quem Cristo é tudo. Caso contrário, não suporta.
Nós vamos ficar magoados, resmungando, reclamando, querendo justificar, buscando justificação, buscando isso, buscando aquilo. Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Logo comigo! Lembre-se de Jó. Jó passou o tempo todo se justificando, até que Deus resolve dizer para ele: Jó, o seu problema é que você tem injustiça demais. Cuide dessa expressão que eu vou dizer aqui. Eu não tenho medo de pecado, eu tenho medo de justiça própria. Para pecado é fácil ser resolvido. O sangue de Jesus está aí. Mas para a justiça própria, só o sofrimento para quebrar o cara. Senão não baixa a crista. Eu, como tenho pavor de sofrimento, já grito logo: tem misericórdia de mim, Senhor. Cuida de mim com sangue, porque com sangue tem resposta. Nós somos agradáveis. Cara, com quê? Com que coisa que nós vamos ser agradáveis a Deus? Como devemos viver a fim de agradar a Deus? Como, Humberto? Como, Humberto? Deus nos fez agradáveis a Ele mesmo em Cristo. Dá para entender ou não? Dá ou não? Nós somos agradáveis a Deus pelo que fazemos ou fomos feitos agradáveis ao Pai no amado e assim fazemos o que fazemos movidos pela vida de Cristo? Será que nós podemos fazer alguma coisa que nos torne agradáveis a Deus por nós mesmos? Ou é a Trindade quem promove em nós tanto o querer como o executar? Esse é o quesito fundamental da vida cristã, quando cremos que o que fazemos é produto da graça de Deus. Os cristãos precisam reconhecer que o humanismo não é um aliado na busca de um mundo melhor para se viver. É sim um inimigo mortal. É a religião sem o Deus de toda graça e com um semideus falido e abusado que supõe poder controlar todo o universo e as pessoas com a sua ditadura do mérito e da troca de favores. Não, se você não souber discernir isso aqui, olha, primeiro, minha pregação é inútil e a sua vida é inútil. Porque você vai comer cabaça achando que é chuchu. E vai ficar envenenado. Meu Deus, tem misericórdia, dá-me discernimento. Dá-me discernimento. Ele está dizendo que o humanismo tenta nos preparar para vivermos bem aqui na terra, mas não nos coloca no reino. Tem um pregador americano, Bill Sunday, ele disse assim: a religião nos dá equipamento para nos tirar da cadeia, mas não nos coloca no céu. Nós vamos viver bem aqui entre os homens, não vamos entrar no lava-jato. Não vamos fazer negociatas. Tudo bem, não vamos para a cadeia. Mas não fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Todo mundo vai nos achar bonzinhos, mas onde é que está? Hein? Fui curado, mas não sou salvo. Não tenho uma vida boa. Olha aqui, todo mundo me aplaude. Todo mundo gosta de mim. Deixa eu contar uma história aqui, que eu olhei para ela aqui e eu fui lá conversar com o marido dela, que ele estava
em estado quase terminal de câncer. Ele é um homem, professor da universidade, um homem reto, um homem íntegro. E eu cheguei lá para falar do evangelho para ele. O filho lá, sentado, e eu sentado num canto, ela estava fazendo a boca do povo, como dentista. E eu sentado e comecei a conversar com ele. E aí eu disse para ele disse assim: pastor, o que é que eu faço? Eu disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu pedi a Deus um versículo. Eu aprendi com o pastor Abuchaim que você pede um prego e mete o prego na madeira e mete o martelo na cabeça do prego, até o prego entrar. E eu botei ali. Pá! Ele: o que é que eu faço? Eu digo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aí o filho dela disse: e o mais ele fará. Eu digo: não, e tudo ele fará. Esse tudo é o mais. Vai mais. É tudo que ele faz. Aí ele, respirando sem muita dificuldade, disse: mas pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu digo: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Aí passou mais um pedacinho, conversa daqui, outra coisa dali. E aí, pastor, o que é que eu faço? Eu digo: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Como é que a gente entrega? Tem essa bolsa aqui na minha mão. Judite, toma essa bolsa. Toma a bolsa, Judite. Eu entreguei? Não entreguei. Entrega. Às vezes a gente leva tempo para entregar. Entregar é a coisa mais difícil do mundo. Porque nós queremos o controle. Aí entreguei Judite. Ela já largou para lá. Nem quer a bolsa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. De repente, o doutor virou assim: Senhor, eu entrego. Eu não posso fazer nada. Nem entregar direito eu sei, mas eu entrego. E eu vou duvidar de quê? Se não é Deus que faz? Há morte na panela quando misturamos o suor do ser humano com o sangue puro do Cordeiro. Não é nosso esforço que nos torna agradáveis a Deus, mas o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não é nossa obediência a Deus que promove o seu favor para conosco. Ao contrário, é a sua graça plena que garante a nossa obediência voluntária. É bem aqui que precisamos prestar muita atenção para não sermos enganados. Jesus contou a história de 2 filhos que tinham um pai que plantava vinha e o pai disse para o filho mais velho: vai para a vinha. E ele disse: eu vou, e não foi. E ele falou para o outro: vai para a vinha. Ele disse: eu não vou, e foi. Ele disse: eu não vou, e o pai não tentou convencê-lo. Porque o Espírito Santo convence a pessoa. E ele arrependeu-se e foi. Aquele que disse que ia, não foi. Aquele que disse que não ia, foi. Deixa Deus trabalhar no sujeito. Ele continua sendo Deus. E ele transforma a gente. Não é a minha argumentação que vai mudar a pessoa. É a revelação do Espírito Santo que vai fazer dela uma nova criatura. Você quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Absolutamente certo. Sim, é exatamente isso. No Evangelho nós
Nós cremos que o nosso eu foi crucificado com Cristo e que a vida que nós vivemos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus, pois é Ele quem vive em nós. E é simples assim. Agora, se não entendermos isto, não entendemos nada. Todavia, precisamos entender ainda que os filhos de Deus são operosos. Só que a operosidade deles é promovida pela graça plena. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5:10, mas a mim foi concedida a plena graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou. Não posso permitir que a sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei muito mais que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus, que me deu sua graça abundante. Dá para verificar que há uma aparente contradição, mas é perfeitamente encaixada? No Evangelho, o esforço não produz fadiga, ainda que venha a nos cansar fisicamente. Não tem peso na caminhada, ainda que tenhamos lutas na batalha. Não há troca de favores, nem os galardões devem ser vistos como uma conquista pessoal, mas como um desfrutar da dependência do Altíssimo. Um tempo desse aqui, eu falei sobre galardões assim, para usar a expressão en passant, de passagem, porque não é assunto que me chama a atenção. Eu não tenho essa a fissura por galardão. Galardão é assunto da economia divina. Mas eu falei aqui, e uma pessoa que tem essa necessidade de ser aceito, chegou para mim e disse assim: Pastor Glênio, o senhor é contra galardão? Eu disse: não, eu só não entendo bem o que significa galardão. Porque se galardão for sargento, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general e marechal, eu estou fora. Se galardão for o primeiro a turma que vendeu mais lá na empresa, recebeu o título de o operário do ano, eu estou fora. Se galardão for essa questão de você estar fazendo para merecer, meu amigo, não conte comigo, eu não quero nem saber disso, porque esse Deus não está dizendo que quer de graça. Agora, se galardão for o meu estado de dependência absoluta de Deus, ou seja, o quanto mais eu dependo de Deus, mais descanso tenho, então eu estou dentro. Se galardão for dependência da suficiência de Cristo, eu estou nessa. Deu para entender ou não? Deu? Qual é mais fácil, Ademir, você fazer uma viagem para a Europa com o seu dinheiro ou ir para a Europa financiado pelo Bill Gates? Né? É bom? É bom. E financiado totalmente, como é que você se sente? Pronto. A palavra que ele disse, eu sinto sossegado.
eu sinto descansado. Jesus disse assim, olha, encontrareis descanso para vossas almas. Você não entrou no descanso ainda? Vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus hoje à tarde. Por que o povo de Israel não entrou no descanso? E por que a igreja não está entrando no descanso? Eu tenho que fazer 7 dias de jejum e oração atrás do monte, eu tenho que me mortificar, eu não vou desligar, não vou ver a televisão mais. Você pode até não ver televisão, é uma bênção de Deus, mas se for movido pelo Espírito Santo e não por mortificação na carne, se for a mortificação pelo Espírito de Deus, aleluia. Muito bem. E se for, você não vai contar para ninguém que está sendo feito. Porque o jejum feito pelo poder do Espírito Santo, você está de cara lustrosa, bem arrumadinha, sorridente, roupinha. O que você está fazendo? Eu estou glorificando a Deus. A fome doida, jejuando. Mas não conto para ninguém, porque isso é assunto de Deus. Você está orando? Tá. Olha o pito que eu recebi do Espírito Santo essa semana passada. Eu cheguei para um irmão que está com um problema, eu disse, eu tenho orado pela sua filha. Eu saí dali e ele disse, você está buscando reconhecimento nele ao dizer que está orando por ela? Essa é uma tarefa que eu te dei. Viu, irmão Joaquim? Me perdoe. Isso não é assunto para contar para ninguém. É assunto de Deus. A ignorância do aprendiz de profeta colocou cabaça tóxica na panela, supondo que era algo comestível. A nossa ignorância da suficiência de Cristo pode lançar sobre a cabeça dos ingênuos o veneno do humanismo, acreditando que estamos pregando a Cristo. Nada pode ser mais nocivo para a saúde espiritual do que o esforço próprio no sentido de conquistar aquilo que nos foi concedido graciosamente pelo Senhor. A fé cristã tem lutas, meus irmãos, mas não tem peso. Ninguém precisa ser o que não é, uma vez que somos o que somos pela graça plena, através da vida de Cristo em nós. Cuidado com o veneno da cabeça, ou da cabeça humana e da cabaça. Ele pode matar. A vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça, escreveu Brennan Manning. Oh, Glênio, você é uma maravilha. Você me conhece? Mas Deus me conhece. E Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Eu posso descansar. Antes de terminar, Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou na panela. O trigo moído é uma figura do sacrifício de Cristo. Só essa farinha pode neutralizar o veneno desse humanismo. Só Cristo pode nos tornar íntegros e desintoxicados. Gosto do que disse A.W. Pink, um pregador inglês de preciosidades fora do comum. Não há maneira pela qual, por nós mesmos, possamos gerar santificação. A nossa santificação é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser bons. A nossa bondade é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser santos.
A nossa santidade é Cristo. Simples, não é? É simples assim. É isto aqui. É isto aqui. Eu não preciso de nada que não seja o tudo que é Cristo. Eu coloco essa oração de Martinho Lutero, que eu peguei do Maurício Torres, num dos estudos dele. Eu tenho usado para mim essa oração como minha oração. Oremos agora como Martinho Lutero orou outrora. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era de fato meu e ainda colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que eu não sou. Essa pode ser a nossa rendição final diante do fascínio de querer ser alguém fora de Cristo. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Cuidado com cabaça na panela, viu? É humanismo. Tem cara de chuchu, mas envenena. E o evangelho é simples.